Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Jennifer, doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu e a professora Natália Lampert Batista vamos apresentar, então, o uso de geotecnologias como metodologia de ensino de cartografia escolar dentro do GT2, né, de metodologias e inovação tecnológicas para a cartografia escolar. Com isso, eu vou começar com uma breve introdução sobre o tema, né? Então, o mapa sempre foi aí um instrumento de comunicação utilizado pelos seres humanos desde os primórdios da sua existência. E acredita-se, né, Duarte, também Menezes e Fernandes, eles acreditam que esta cartografia, o mapa, ele é uma forma de linguagem muito antiga, né? Até mesmo mais antiga que talvez a escrita. Os povos pré-históricos sempre deixaram gravado nas rochas, nas cavernas, e até mesmo na árvore, os seus trajetos, né, os seus caminhos que eles faziam para poder se organizar, como esses povos se organizavam dentro do espaço. Então, a necessidade do ser humano de se localizar no espaço sempre existiu e sempre teve no instinto desses povos, né? Então, com isso, é possível dizer que toda a história da cartografia traz alguns momentos bem significativos em busca de entender, né, o meio que estamos inseridos com todas essas informações que eram grafadas em árvores e rochas. E a evolução tecnológica, então, ela acabou surgindo aí novas modalidades de ferramentas para poder pensar o espaço geográfico e as suas interrelações. Então, de uma coisa mais, uma geografia, uma cartografia mais rupestre, saímos para uma cartografia mais nova, enfim, mais tecnológica. E aí a gente teve vários desenvolvimentos dessa cartografia ao longo do seu conceito de cartografar. A cartografia, então, ela tem diversos eixos dentro da sua própria área, né? Mas sempre com um conceito principal que é definido pela representação dos elementos existentes do globo. Aí, com isso, né, nesse sentido, faz sentir necessidade de refletir sobre o uso dessas tecnologias voltada para o uso do ensino de geografia. Então, partir do princípio que as tecnologias elas têm que ser as nossas aliadas para ensinar geografia e não as nossas inimigas, né? Então, pensando numa cartografia das geotecnologias, para utilizar delas. Então, facilitando aí o aprendizado dos alunos, além de possibilitar a valorização do ensino de cartografia como uma metodologia de extrema importância, refletindo aí nas futuras práticas docentes. Logo, então, se justifica o uso das geotecnologias, ele pode favorecer, né, o aprendizado desses alunos e a utilização das tecnologias na educação básica, além de também possibilitar a valorização do ensino de cartografia como uma metodologia de extrema importância, refletindo nas práticas do futuro, como eu já falei antes. E aí eu trouxe dois autores, né, que no caso eu trouxe só um aqui, mas no texto eu trouxe mais autores, que é principalmente o Richard, 2017, que ele fala, né, que relata que são poucos os cursos de geografia que atribuem aos seus currículos debate sobre a cartografia escolar do ensino. Então, logo, o nosso objetivo aqui do trabalho é mostrar o uso das geotecnologias como possibilidade de compreensão do seu processo representativo de uma forma crítica, né, para que possa possibilitar aí o ensino de geografia na educação básica. Então, partindo do princípio de uma geografia que não seja mnemônica, e sim uma geografia de práticas, uma geografia de geotecnologias e de metodologias ativas. Aí nós temos aí nossa metodologia, né? A pesquisa em questão, então, utilizou da metodologia qualitativa, pois tem um grande potencial de proporcionar aí a compreensão profunda e contextualizada dos fenômenos, explorando significados, perceptivas e experiências individuais desses alunos, né? Onde que através desses ideais a gente consegue ter um resultado ótimo, né? E o público-alvo para o desenvolvimento dessa pesquisa, então, foi o sexto e sétimo ano do ensino fundamental, devido a estar dentro desse eixo aí da cartografia que a gente vai trabalhar. Além de ser uma forma de exercitar esse pensamento espacial, né, e a interpretação desses mapas. As turmas, então, elas eram compostas aproximadamente por 25 alunos, com idade entre 12 e 13 anos, do sexto e sétimo ano. Também da escola fundamental, do ensino fundamental, professora Cândida Zasso, em Nova Palma, no Rio Grande do Sul. Aqui eu trouxe uma imagem do mapa de localização, de onde está a escola, onde se encontra a escola.
E antes de escolher, então, a escola, a gente teve que fazer uma investigaçãozinha, né? Por quê? Porque, então, a gente ia utilizar, fazer um estudo prévio dessa escola, se elas tinham os equipamentos necessários para poder fazer essa aplicação, né? Então, tinha que disponibilizar de internet, de uso de computadores, e, enfim, né, ter computador suficiente para todos esses alunos aí, para abordar essa tal temática. E dentro dessas temáticas aplicadas, a primeira geotecnologias que a gente pensou em utilizar foi a plataforma Google Earth. Na plataforma Google Earth, então, a gente tem como se fosse um adicional, né? Como se fosse uma extensão do Google Earth, que é chamada de Carmen Sandiego. E aí a Carmen Sandiego é uma mulher que ela é como se fosse uma ladra de joias da corte da coroa britânica. E aí tu é o detetive, né? No caso, tu que é o explorador, tu é o detetive, e ele vai te dando várias dicas de tu entrando num aplicativo para poder achar a Carmen Sandiego. Ela vai passando por Londres, por Roma, Paris, ela passa por vários países. Ela passa por vários países e aí vai passando vários pontos turísticos bem interessantes, assim, que são muito conhecidos. Então, traz esse nosso debate, né? Também tem Rio de Janeiro, é muito interessante de ver. Então, essa extensão do Google Earth, ela traz uma interface nostálgica, né, com a localização do jogador, que conduz essa toda a investigação, além de mexer em toda essa investigação, aí tu acaba meio que manipulando o Google Earth de alguma forma e tendo essa parte mais prática com ele, né, entendendo um ponto, uma linha, um polígono, e até achar a Carmen Sandiego no jogo. É bem, bem interessante mesmo, é bem bom, as crianças adoraram bastante. O próximo plataforma que a gente acabou utilizando, né, para poder avaliar é, este trabalho foi a plataforma a Kahoot. Como eu não falei ainda, eu vou falar mais para os resultados, mas a nossa oficina foi dividida em 3 momentos. Primeiro foi dada uma pequena introdução, né, no Google não, na verdade, em slides, com algumas perguntas sobre cartografia, sobre mapa, sobre esquerda e direita, sobre rios, enfim. Depois a gente aplicou aí o uso da Carmen Sandiego, no caso do Google Earth, na plataforma, e como atividade avaliativa de todos esses dois, no caso, a gente utilizou o Kahoot. O Kahoot, então, é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, né, que usa uma tecnologia totalmente educacional, com aí voltada para as escolas e instituições de ensino, e os seus jogos Kahoot são testes de múltipla escolha, onde que permite aí que os usuários acessem aí através da web e votem, basicamente. Daí tu tem um tempinho ali que tu pode colocar, tu pode botar 1 minuto, pode botar 2 minutos, 2 minutos e meio, 30 segundos, e aí vai aparecer para eles na tela do computador deles as opções que eles devem apertar. E quem apertar primeiro leva mais ponto. Então foi muito legal, foi bem interessante. Foi bem interessante, né, para poder trabalhar essa parte mais de raciocínio lógico, pensando também em cartografar. Foi muito, muito, muito interessante mesmo. E com a atividade avaliativa, a gente teve, então, se eles prestarem atenção em que pontos que eles chegaram lá na Carmen Sandiego, por onde eles passaram, o que, que era uma linha no mapa. E aí foi bem interessante de se trabalhar. E aí, como resultados das discussões, né, como eu acabei de falar, no primeiro momento aí foi realizada uma introdução da cartografia, como é possível se localizar no espaço, e nessa pequena introdução aí foi mencionados os elementos do mapa, sua importância desde o primórdio da história, o alfabeto cartográfico, lateralidade, orientação, apresentação da rosa dos ventos e que lado que nasce o sol, que é a parte que eles mais se confundem sempre, né, em esquerda e direita. Aí eu trouxe aí 2 autores bem interessantes que relatam, né, que Silva, 2019, descreve que a lateralidade para os pedagogos e profissionais ligados à educação física, né, como uma noção fundamental do desenvolvimento da criança, visto que ela contribui aí para o processo de conhecimento corporal pessoal, sendo um fator de grande importância para a relação interpessoal e pessoal, né, da, desse indivíduo. E o Fonseca, em 88, descreve que as noções estão ligadas ao conhecimento cognitivo, motor e sensorial, que compreende aí auxiliar a lateralidade e auxilia também no processo de orientação espacial do estudante a partir das noções do objeto que estão ao seu redor.
Então, é bem interessante que essas metodologias, por exemplo, elas vão meio que se adequando ao que ao desejo, ao desejo não, à necessidade que o aluno tem. E eu, no número 2, eu coloquei, né? Em segundo momento, trabalhamos com a plataforma Google Earth Online, que foi abordar os conceitos relacionados ao alfabeto cartográfico, com a Carmen Diego, de uma forma totalmente interativa. A plataforma oferece diversas potencialidades que enriquecem o desenvolvimento do pensamento espacial, especialmente aí no contexto didático de geografia, trabalhando então com geotecnologias para ensinar geografia. Então, acredita-se que as tecnologias aplicadas à educação, elas vêm auxiliando cada vez mais os alunos e os professores, né? Então, até a D'Ambros relata, né, que compondo uma relação não mais estrita o quadro conteúdo-professor como detentor do saber, mas sim o educando e educador compartilhando essa troca de saberes e experiências de aprendizagem. Então, a gente acaba mudando aí um pouco da forma de ver geografia, a forma mnemônica de ver geografia. No 3, aí, então, em terceiro e último momento, né, com uma atividade avaliativa disponibilizando a plataforma Kahoot, que eu já mostrei para vocês, que foram disponibilizadas 15 perguntas de múltipla escolha, onde os alunos respondiam de acordo com qual foi abordado durante a oficina, né, como o nascer do sol, alfabeto cartográfico, dentre outras, né, onde está a localização do município, que municípios que fazem ali limite com Nova Palma também, e aí até Castro Giovanni, Calai e Katcher, 2002, eles relatam, né, afirmam que a autonomia do sujeito passa a ser municiar o aluno de instrumentos que lhe permitam pensar e ser criativo e ter informações acerca do mundo que ele está inserido. Aí nós temos também a Bosky, 2024, que destaca aí que ao adotar essa abordagem prática, inovadora, faz com que incentive uma aprendizagem mais envolvente e contextualizada. Então, o ato de tirar o mapa da cabeça, da imaginação e utilizá-lo em plataformas ou de uma forma mais contextualizada, né, gera uma conexão direta entre esse conceito geográfico e a realidade vivida dos alunos. Então, é muito interessante eles adaptarem todas as plataformas, todas as práticas geográficas dele com o mundo, com a vida real que eles têm, né, na cabeça deles, o mapa real da cabeça e o mapa que eles vão elaborar, enfim, né, que vão utilizar no nosso trabalho. E aí, como considerações finais, eu vou ter aí, então, primeiro, o uso do mapa como meio de comunicação remota, os primórdios da existência humana, sendo uma ferramenta essencial para representar a superfície da Terra, né, e pensar aí sobre o espaço geográfico. O 2, como a evolução tecnológica, surgiram as geotecnologias e ferramentas tecnológicas que podem permitir aí que os usuários interagem entre elas, contribuindo assim para uma metodologia ativa em sala de aula. Número 3, as ferramentas proporcionam engajamento entre os estudantes, possibilitando uma abordagem mais prática e dinâmica, afastando desse ensino tradicional. O uso de geotecnologias também desempenha um papel fundamental no contexto educacional, especialmente na disciplina de geografia, consolidando-se progressivamente aí na área do ensino e pesquisa. E, por fim, aí, a oficina contribuiu fazendo com que o aluno tenha noção do espaço em que está inserido, contribuindo aí para o entendimento e fomentando um olhar reflexivo num sentido de pertencimento e compreensão mais profunda por parte dos alunos aí do município em que eles estão inseridos, né? Então, é bem interessante. É isso, muito obrigada pela atenção de todos. Até mais.